Vamos dar início à nossa aula sobre psicopatia forense, que é de interesse, portanto, da psicologia forense, e nós vamos passar a estudar dentro da sua grade de perícia forense, da especialização de perícia forense do Centro Universitário Ateneu da pós-graduação em especialização, portanto, em perícia forense. Matar é algo que vem nos acompanhando desde o início dos tempos. Nós temos vários filmes que tentam explicar o motivo que leva alguém a ser um psicopata, que muitos chamam de serial killer, né? Nós temos na Netflix, por exemplo, a série Aquarius, nós temos Lizzie Borden, nós temos filmes como Halloween, né? Sexta-feira 13, inúmeros outros filmes que retratam, né, o famoso serial killer, né? Que leva alguém a cometer um assassinato e não sentir remorso algum. Esse vai ser o tema que nós passaremos a estudar. Então, para que nós possamos compreender melhor a realidade dos crimes que vão desembocar na justiça, né? E aí o tipo penal que vai ser estudado é o crime de homicídio, mas a nível de psicopatia o envolvimento é muito maior, né, do que o simples crime de homicídio que vai se ter lá no mundo jurídico, na justiça, sendo processado e julgado como crime doloso contra a vida pela vara do júri, né? Então, para que compreendamos a respeito desses crimes que vem chocando a população ao longo dos anos, né, nós precisamos entender melhor a mente humana. Precisamos compreender melhor a mente humana. Precisamos partir da definição do que se entende por psicopatia, do que se entende por perversão, do que se entende posteriormente por transtorno antissocial. E aí nós vamos traçar, né, as características da mente de um psicopata, que alguns os definem como manipuladores, calculistas, mentirosos, narcisistas, né? Porque eles agridem, eles matam, eles não se importam com o sofrimento das suas vítimas e ainda sentem prazer com isso. Mas, gente, o que é que significa o termo psicopata? Nós precisamos entender que a psicopatia, ela caracteriza o sujeito que possui a agressividade exteriorizada como característica central, mas nem todos os psicopatas são delinquentes. Esse tipo de organização é caracterizada pela manifestação, pela ostentação de uma grande fragilidade psíquica derivada da relação precoce estabelecida entre o bebê e a mãe, marcada aí, gente, pela quebra das identificações primárias e originando uma incapacidade de simbolização, fato que predispõe estes sujeitos a descompensações variadas e repetidas. Eles utilizam aí mecanismos de defesa primitivos, existe uma intolerância à frustração, o narcisismo é precário e a angústia da perda do objeto. Ao longo da infância são criados fantasmas que passam a ser reais, as carências afetivas são grandes e a periculosidade apresentada é arcaica e exprime aquele sentimento de abandono primitivo e violência. E aí nós precisamos entender a distinção, né, em relação à perversão, porque a psicopatia e a perversão elas são consideradas modos de organização do funcionamento psíquico com uma natureza bastante específica e complexa, que pelas suas características são distinguidas das neuroses e das psicoses,
né? Enquadrando-se na estrutura dos estados limites. Ao longo dos tempos, foram alvo de investigação, de estudo e de inúmeras abordagens compreensivas e muitas vezes confusas, confundidas, confrontantes, né? Apresentam em comum alguns traços, mas possuem origens desenvolvimentais distintas, assim como a natureza das angústias e formas de relação ao objeto. A perversão, ela é, portanto, uma organização estrutural da psique que vai pertinir a aspectos particulares de violência e situa o elemento, o indivíduo, na ordem daquele prazer arcaico e regressivo. A problemática central aí é da negação da diferença de sexos, que origina uma angústia de castração. A fixação é exclusiva do modo de obtenção do prazer, caracterizado desse modo de funcionamento arcaico. O perverso, ele, para ultrapassar o seu conflito intrapsíquico, fixado a nível pré-genital, ele utiliza um mecanismo de defesa como a clivagem e a negação. Nesse sentido, ele pode optar pelo prazer autoerótico, no qual, mediante o tipo de violência, pode prevalecer o sadismo ou o masoquismo, né? Nós temos também que destacar que há uma intersubjetividade dos afetos e uma grande vulnerabilidade psíquica, né? Como é que nós poderíamos traçar, nesse primeiro contato que nós estamos tendo com a psicopatia forense, em termos de anatomia de um psicopata, né? O psicopata, ele usa 4 táticas, tá? Veja bem que ele é um manipulador por excelência, ele é um controlador por excelência. E uma das suas características é que ele não sente remorso, né? Então, as 4 táticas que ele utiliza é mentir, manipular, impor a sua própria vontade e a violência, certo? Em outras palavras, é como se ele soubesse a letra da música, mas não sente a melodia, né? Ele não introjeta a melodia da música, ele só sabe a letra, né? O psicopata aí, portanto, ele é igual a um assédio psicológico, ele te enlouquece sem te tocar. São seres que não foram feitos para viver em sociedade, porque eles são perigosos, eles são predadores, eles não têm limite. E são movidos pela razão, pela argúcia, pela ardilosidade, né? Ele faz um enorme esforço para chorar, porque ele não consegue chorar emotivamente, ele encena uma situação triste, ele chora como forma de manipulação, porque ele não sente culpa, ele não sente remorso, ele tem total consciência do que está fazendo, né? Ele é capaz de estuprar uma criança ou até o seu próprio filho. E ele não planeja, às vezes, né? Ele tem uma alta taxa de proliferação. A psicopatia, ela existe desde o grau leve até o grave, que é o chamado serial killer, né? Que é aquele assassino em série. Ele leva uma vida dupla, tripla, né? Inclusive tem um filme, se não me engano, o nome é Fragmentado, alguma coisa assim, que o indivíduo tem várias personalidades. Tem um filme também muito interessante, que é o Síndrome de Caim, que mostra uma criança abusada sexualmente na infância, que particiona a sua psique e passa a viver 2 personalidades distintas conforme a situação exige. Então, o psicopata, ele tem prazer em dar golpe, dizer que foi mais esperto. A ciência ainda não apontou a cura para a psicopatia, né?
Quem primeiro falou sobre foram vários autores, né? Nós tivemos ao longo do tempo, várias pessoas falaram, né? Nós tivemos Beccaria, nós tivemos Romagnoli, nós tivemos Pagano, Rossi, certo? Nós tivemos César Bonezano, Marquês de Beccaria, né? Que escreveu um dos livros mais influentes no ramo da criminologia e do direito penal, chamado Dos Delitos e das Penas, né? Nesse livro, o Beccaria ele faz ele diz que não cabe aos juízes interpretar as leis penais, que as acusações elas não podem ser secretas, que as penas devem ser proporcionais aos delitos, que não se pode admitir a tortura do acusado, somente os magistrados é que podem julgar os acusados. Né? Para ele, o objetivo da pena não é atormentar o acusado e se impedir que ele reincida. Né? Aí nós vemos o Jeremy Bentham, né? Que teve uma participação no trabalho de forma penal e na criação de um estabelecimento penal com caráter eminentemente educativo. O John Howard, por sua vez, lá em idos de 1726, 1780 já, ele era contra manter encarcerado quem já tivesse cumprido a pena, porque no caso, vocês sabem que embora a Constituição fale no Brasil que a pena máxima é de 30 anos, o psicopata, ele geralmente ele é internado em um manicômio judiciário, né? E para a progressão de regime e para a sua volta ao convívio social é necessário uma análise criteriosa, psiquiátrica, para identificar se ele pode ou não voltar ao convívio social. Então, nesse sentido, o John Howard ele era contra manter encarcerado quem já tivesse cumprido pena ou, se absolvido, não pudesse pagar pela hospedagem na época. Né? Aí veio o Gall, o Gaspar Lavater, que foram os criadores da frenologia, que foi considerado um avanço na pesquisa do comportamento humano. Né? Os precursores aí foi o Nico Tembergerne, o Robert Adler, o Desmond Morris, o Konrad Lorenz e outros. A frenologia ela acreditava conseguir determinar as características da personalidade pela forma da cabeça do indivíduo. E aí chegou o que vocês devem conhecer, né? Porque antigamente, os antigos, quando o cara era louco, ele disse ele é Pinel, em alusão ao Felipe Pinel, né? Que exatamente modificou a forma como eram tratados os loucos. Né? Sendo que os párias passaram a ser considerados doentes. E aí, eles deveriam parar de sofrer violência, tendo em mente que o cuidado deles podia melhorar ou agravar a doença, e por isso ele foi considerado o pai da psiquiatria moderna. Né? O Skirrol, que alguns chamam de Skirrol, né? Fez estudos relacionados à loucura com o cometimento de crimes, foi o criador do conceito monomania, concepção psiquiátrica de loucura moral, que é definida como sendo a característica de alguém com níveis regulares de inteligência, mas com graves defeitos ou transtornos nos seus princípios morais. O Morel ele defendia que, ao fim de algumas gerações e por circunstâncias desfavoráveis, o indivíduo normal podia se degenerar e adquirir taras biológicas, psicológicas e morais. Veio o Lombroso, já em 1835 a 1909, que acreditava que os estudos deveriam se basear nas características anatômicas do indivíduo criminoso. Aí veio o Henrico Ferri, que classificou o criminoso como nato, tipo instintivo, que possui completa atrofia do senso moral, o louco, o alienado mental, o semilouco, o matoide, o fronteiriço, o ocasional, aquele que eventualmente comete um delito, o habitual, reincidente da ação delituosa, e o passional, levado a cometer o crime pelo ímpeto. Em 1884, o Garófalo, né, foi o criador do termo criminologia, né, que vocês já estudaram. Né? E aí, ao longo da história, nascem algumas teorias, como as teorias antropossociais, que associam os princípios constitucionais do Lombroso, né, com os sociais, pregando que o meio social influi sobre o criminoso antropologicamente nato, predispondo-o, portanto, a perpetrar delitos, não aceita a concepção de criminoso nato, mas considera a possibilidade de existir o indivíduo predisposto. As teorias sociais, portanto, elas relegaram os fatores endógenos e ressaltaram
a relevância dos exógenos, dentre os quais tem maior importância os sociais. E, finalmente, nós chegamos à teoria mais próxima da nossa época, a teoria socialista, que acreditava que o regime capitalista podia influenciar no aumento da criminalidade. Né? E para que nós tracemos a anatomia de um psicopata, que está aí no slide que vocês têm, é fundamental o perfil criminal, é fundamental a observação atenta do comportamento do examinando, desde o momento de sua entrada na sala de exame, isso porque a tendência do periciano é repetir, ainda que de forma inconsciente, o seu padrão de funcionamento mental. Algumas pessoas têm dito que a Richthofen, né, ela, a cada exame, ela adota um padrão diferenciado, né? Ora ela se mostra sentindo remorso, ora ela se mostra irônica, né? Ela sempre muda o seu comportamento, parecendo querer brincar com o examinador, com o analista, com o psiquiatra que está em processo de anamnese, né, da sua capacidade de recuperabilidade para o convívio social, certo? E aí, gente, a gente passa para a característica do psicopata leve, né? Ele geralmente é o famoso 171, né? Referindo-se ao tipo penal do estelionato, é o vigarista. Eles são simpáticos, são sedutores, são mentirosos. Ele manipula a pessoa para alcançar o seu objetivo, são inteligentes, têm hábitos maldosos e ele discorre através da pena. E aí nós temos o chamado psicopata moderado, que ele não mata. Ou seja, ele não se expõe, mas ele manda matar. Ele é sedutor também, que geralmente eles têm essa característica de sedução. Inteligente. Todos demonstram extrema inteligência, ótima desenvoltura social, ótima fluência verbal. Eles leem muito, eles estudam muito, mas têm hábitos maldosos. Certo? O psicopata grave, por sua vez, o chamado serial killer, ele já mata com as próprias mãos porque ele sente prazer com isso. Né? Ele investe a sua libido, a sua energia sexual em matar as pessoas. Também é inteligente, ele articula, ele intimida, ele é sedutor, mas um dia ele acaba sendo pego porque ele não consegue evitar o erro. Ele tem um prazer enorme em pegar a presa. Essa presa aí é com S, tá, gente? Não com Z. Tá? Como é que foi a infância desse indivíduo? Ele já nasce com, segundo os estudiosos, ele já nasce com uma tendência que desde criança será uma criança desafiadora. Né? Os castigos para ele não surtem efeitos. Bater ou punir não fará diferença. Né? É muito comum em crianças que têm a tendência de maltratar os animais. E ele já nasce sem o emocional. Né? E aí é uma característica neurológica. Aí você podia dizer, e a gente não pode detectar através do exame do detector de mentiras? Aí é que está. Como ele não tem uma emoção aflorada, ele passa fácil pelo detector de mentiras. Ele tem uma resistência alta à dor. Ele tem capacidade afetiva de manifestar sensações normais do corpo. Né? Como, por exemplo, o fotodetector. Então, quando a pessoa mente, ela alimenta o ritmo cardíaco. Quando a pessoa está mentindo, ela vai apresentar sinais de mentira, dentre eles, vários sinais de mentira. Nós temos o suor, né? Diferente do suor de calor. Então, é aquele suor que se passa em um aparelho chamado teste galvânico. Né? Existe um aumento, esse aumento aí é comum, da condução da eletricidade por esse suor. Né?
Isso no psicopata moderado e no serial killer, certo? Questão da sanidade mental. Para algumas pessoas, a única maneira de explicar os assassinatos em série é dizer que os serial killers são loucos. Né? Alguns serial killers alegam ser inocentes por razão de insanidade. Tá? Primeira coisa que nós temos que tirar de mente é que psicopata é louco. Psicopatas não são loucos. Né? Ele apresenta uma ressonância magnética funcional, são indivíduos normais e psicopatas. Né? Eles se submeteram à bateria de emoções morais, foram colhidas imagens dos seus cérebros, né? E não se conseguiu detectar uma diferença distintiva entre eles. E aí que entra o chamado perfil criminal. Né? O Casoy, em 2002, ele disse que o perfil criminal é uma ferramenta investigativa disponível para ajudar a solucionar o crime. Ela foi adotada primeiramente nos Estados Unidos em 1940 e a psicologia investigativa em 1985, quando David Canter foi chamado pela Scotland Yard, quartel-general de serviço da Polícia Metropolitana de Londres, para discutir a possibilidade de integrar a investigação técnica com conceitos psicológicos. Né? No Brasil ainda não temos muita frequência nessa tendência de perfilação, ou profiling, como é também conhecida, e é utilizada em diversos outros países no intuito de procurar aquele indivíduo que tenha cometido um crime, mas ainda esteja foragido. O profiling é tido como uma perícia forense, pluridisciplinar, e é definido como uma tentativa de estabelecer hipóteses acerca do criminoso. E aí, para isso, se utiliza-se de uma análise da cena do crime, da vitimologia, que é o estudo da vítima, e do conhecimento sobre os agressores. O profiling ele tem por objetivo fazer a correspondência entre a personalidade e o comportamento criminal, certo? Ele leva em consideração que cada comportamento humano ele reflete a personalidade do indivíduo, ou seja, cada detalhe do crime, cada comportamento que o criminoso apresenta e escolhe demonstrar no que diz alguma coisa sobre a sua personalidade, sobre as características do seu perfil, vai estar lá elucidado. Né? A mídia disseminou essa técnica e existe uma crença de que o perfil nos leva ao criminoso específico, o que não é verdade, porque, segundo o Casoy, o perfil apenas nos indica um tipo de criminoso. O perfil criminoso, o perfil criminal, ele envolve o histórico do passado, o histórico médico, as características comportamentais do agressor, que essas características tentam descrever a pessoa que cometeu o crime e vai facilitar na busca pela polícia. Né? Esse estágio ele pode envolver orientações sobre como melhor entrevistar o suspeito. Então, por isso que existem técnicas, né? Aí o Morana, o Stone, o Abdala Filho, fala dos exames psicológicos que podem ser úteis na investigação diagnóstica de transtornos da personalidade. Né? Essas pessoas geralmente são portadores de TP antissocial, de transtorno de personalidade antissocial, tipicamente indivíduos manipuladores que podem exercer o controle sobre sua própria fala durante a perícia, simular, dissimular, manipular suas respostas em tudo que lhe for perguntado. Então, os testes psicológicos eles dificultam tal manipulação e fornecem elementos diagnósticos complementares. Então, nós vamos perceber, certo? Uma coisa, aí no slide vocês têm a chamada psicopatia feminina, certo? E o que se tem identificado nos estudos é que a maioria das mulheres, elas apresentam um grau leve ou moderado da psicopatia, né? É raro encontrar mulheres com alto grau de serial killer, e aí vocês vão ver esse alto grau no filme relativo a Lizzie Borden, né? Procurem depois que vocês vão ver.
A famosa Elizabeth Báthory, a condessa húngara, né? E o Aileen Wuornos, grandes assassinos, e a Aileen Wuornos, eram grandes assassinas da história mundial. Como serial killers famosos, nós podemos indicar aí o John Wayne Gacy, né? O famoso palhaço assassino. Aí deu origem a vários filmes de suspense e terror com palhaços nos Estados Unidos. Era um americano de Illinois, em Chicago. Ele matou pelo menos 29 garotos, entre 9 e 27 anos. Todos eles apresentaram sinais de tortura, violência sexual e estrangulamento, né? Eles foram encontrados no porão da casa dele, sob um alçapão oculto. Ele foi condenado a 21 condenações perpétuas e 12 penas de morte, né? No Brasil, nós tivemos o maníaco de Guarulhos, preso em 2008, que disse, quando preso, que matava por prazer, que aquilo havia virado um vício na vida dele, certo? Ora, aí nós temos a Aileen Wuornos, né, no filme aí estrelado pela Christina Ricci e a Charlize Theron, chamado Monster, né? E tem aí o The Sealing, né, of a Serial Killer, né? Ela foi uma americana de Rochester, em Michigan. Teve uma infância problemática, os pais eram separados e adolescentes, né? O irmão a estuprou, né? O pai, né, era um psicopata e ela vivia sendo violentada pelo próprio irmão. Ela permaneceu 4 anos com Tyra Moore, a cumplicidade de ambas cresceu e as conduziu ao vandalismo, à violência e ao ódio, certo? Ela cometia crimes e se prostituía para sobreviver. Ela queria se vingar dos homens por tudo que eles tinham feito com elas, todas duas, né? Por toda a vida. Ela tinha uma conduta incontrolável, matou aí pelo menos 6 homens, né? Depois do longo julgamento e um exame psiquiátrico, ela foi condenada à pena de morte em 2002. Ela apresentava ao exame transtorno borderline, certo? Você tem que fazer, nós temos que fazer uma distinção aí entre o oportunista e o psicopata, né? A grande diferença é que, em algum momento, o oportunista sentirá a culpa. E a outra é que ele sente afeto por algumas pessoas, certo? Cerca de 4% da população é psicopata, 1% é serial killer, de acordo com os estudos americanos, né? É onde se mais tem estudado. Eu vou mandar para vocês depois um livro chamado Cálculos Mortais, Cálculos do Crime. Em cada 3 psicopatas, uma é mulher, né? Nas últimas 80 capas da revista Veja, pelo menos 40% era de psicopata e 25% dos presos é formado por psicopatas, né? Hoje em dia, nós já temos dados suficientes para identificar e ver a escala de psicopatia, certo? Faz um teste com vídeo, existe um software de análise. O psicopata ele deve ser isolado numa solitária, porque ele não tem a capacidade de se dar bem com as outras pessoas. E ele vai sempre estar armando contra o outro e vai se detonar. Ok? Então, antes de falarmos propriamente dos danos morais, eu queria falar mais um pouco para vocês, né, de uma técnica projetiva gráfica, que é a HTP, House Pearson, que esse teste ele tem sido usado há mais de 50 anos como uma forma de obter informações sobre como uma pessoa, né, sobre como uma pessoa ela experiencia a sua individualidade
em relação aos outros e ao ambiente do lar. Ou seja, através da projeção que o indivíduo faz, é possível conhecer as características e conflitos da personalidade do sujeito. Né? E aí, o segundo buck, o HTP, né, inclui no mínimo duas fases. A primeira é não verbal, que vai ser em uma forma não estruturada, na qual é solicitado ao sujeito que faça um desenho acromático, sem cor, de uma casa, uma árvore e uma pessoa. A segunda consiste em um inquérito, que envolve perguntas relativas aos desenhos feitos, e podem existir uma terceira e uma quarta fase, que envolve o desenho de mais figuras, perguntas adicionais e a possibilidade da utilização de cor. A aplicação dura, em média, de 30 minutos a 1h30, certo? Após ser aplicado o teste, parte para o procedimento de avaliação, na qual são consideradas as características do desenho, como tamanho e localização, as características dos traçados que o sujeito utilizou, as respostas dadas ao inquérito, além de todos os detalhes que forem possíveis ser colhidos. Tá? É uma amostra inicial de comportamento que possibilita ao clínico o acesso às reações do indivíduo a uma situação consideravelmente não estruturada. Né? E aí, como estamos falando de psicopata, né, nós temos que fazer a relação entre psicologia e crime, certo? Segundo Mirai Lopes e Fiorelli e Magin, com o passar do tempo surgiram muitas teorias que se propuseram a explicar o indivíduo delinquente. Aí nós tivemos o condutivismo, né, a abordagem cognitiva, a psicologia da forma, a psicologia genética evolutiva, a psicologia normal, a psicologia social. E aí o Mirai Lopes vai citar a psicanálise. A teoria freudiana, ela acredita que a agressão ela nasce dos conflitos internos do indivíduo e, mais do que isso, ela parte do pressuposto de que o crime ocorre quando as três instâncias mentais, o id, as forças irracionais e inconscientes, o ego, as forças racionais, lógicas e derivadas da experiência e educação, e o superego, as forças surgidas do processo de projeção, coercitivas e punitivas, entram em conflito. Então, para a psicanálise, o crime ele exprime uma perda do poder inibitório do superego em relação ao ego, que fica assim, livre para obedecer às exigências do id, às pulsões animais, e por isso o crime significa, em outros termos, uma fuga à vigilância do juiz interior por parte do delinquente que vive em cada ser humano. Mas nós temos que verificar também, né, o aspecto cerebral de como funciona por dentro da mente, como funciona a mente dos serial killers. Alguns pesquisadores eles formaram a teoria de que os serial killers tinham danos cerebrais ou outras anomalias que contribuiriam para os seus atos, né, criminosos. Danos a áreas como vocês podem ver aqui, o lobo frontal, certo? Em relação ao hipotálamo, aqui, certo? Em relação ao sistema límbico e em relação a outros elementos do cérebro que podem contribuir para a agressão extrema. A perda do controle e a perda do julgamento, consequentemente, a violência. Para esses autores, o psicopata já nasce psicopata, ele não tem a ver com o ambiente que ele vive. Vejam a esse respeito o filme Kevin. Ok? Muito bem, gente. E para finalizar esse primeiro tópico, né, eu diria para vocês que não devemos deixar de considerar a relação da psicologia com o crime. Né? Segundo Dias Andrade, a partir de 1984,
embora o objetivo do crime seja sempre dar satisfação de forma simbólica aos instintos libidinosos, deve-se ter em mente que todos possuem um delinquente dentro de si. Mas isso não significa que todos iremos exprimir esses atos de forma delituosa. Porque muitas vezes, mesmo essa tensão sendo constante no interior, até mesmo do homem mais respeitador das leis, o homem mais respeitador das regras morais, essa força ela se encontra como uma criminalidade latente, de modo que não consegue superar as barreiras repressivas da consciência, manifestando através de dispositivos compensadores, que são também conhecidos como mecanismos psicológicos de defesas, dentre eles o deslocamento, que é o desvio do sentimento para um alvo substituto, a distração, que é o desvio da atenção para outro objeto, a fantasia, que é a troca do mundo real pelo sonhar, a identificação, que é o estabelecimento de uma aliança com alguém, a negação da realidade, que é a recusa em reconhecer os fatos reais, muitas vezes fugindo para o imaginário, a racionalização, que é a tentativa de justificar os comportamentos através de desculpas falsas, a regressão, que é a adoção de comportamentos característicos de uma idade inferior, a projeção, que é a atribuição de algo pessoal a outra pessoa, a idealização, que é a busca de um ideal, vendo apenas aquilo que gostariam, e a sublimação, que é a transformação dos impulsos do ego, do id, em algo socialmente aceita. Em outras palavras, do equilíbrio entre aqueles e estes resulta a conduta normal da personalidade, um ligeiro predomínio de qualquer deles, e já nos encontramos diante de um tipo de personalidade mal preparada para a vida social e apta a entrar em conflito com as leis e consigo mesmo. No próximo vídeo, nós falaremos do perfil do criminoso em minudência.